Vamos lá então para a leitura da questão. Com relação à estrutura de diretórios do sistema operacional Linux, associe os diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita. E aí veio ali os diretórios 1 dev, 2 etc, 3 home e 4 sbin. Os conteúdos indicando ali, ó, O, arquivos dos usuários do sistema, P, arquivos de configurações do sistema, R, binários essenciais do sistema, e o S, sistemas de arquivos de processos. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Para entender isso, nós vamos ter que explicar primeiro, para que vocês consigam responder essa questão, nós vamos ter que explicar primeiro como funcionam os diretórios no sistema operacional Linux. Professor, o que são os diretórios? É como se fossem pastas. Então nós vamos tentar imaginar, para efeito de entendimento, que os diretórios é como se fossem pastas. E o Linux tem uma estrutura de diretórios bem definida, como por exemplo, uma simples barra no Linux já indica um tipo de diretório. É o diretório raiz do sistema de arquivos utilizado pelo Linux. Esse então já é um diretório, uma simples barra já é um diretório. Quando nós temos barra alguma coisa, como por exemplo barra bin, vem no nível hierárquico abaixo do diretório raiz, que é só barra. Por exemplo, o diretório barra bin é onde nós vamos encontrar os executáveis de comandos básicos do sistema. Isso quer dizer que boa parte daqueles comandos que nós utilizamos para manipular o sistema operacional Linux se encontram dentro do diretório /bin, os executáveis desses comandos básicos. /boot, boot significa inicialização. O termo boot lembra inicialização. Então, para efeito de prova, lembra /boot como sendo os arquivos que o Linux utiliza para inicialização do sistema. Aí está no diretório /boot. /usr. Esse é o diretório que armazena a maior parte dos programas e aplicações. Então, a maior parte dos programas e aplicações ficarão armazenados dentro do diretório /usr. Lembra, boot é a inicialização e o usr, a maior parte dos programas e dos aplicativos, das aplicações que o usuário utiliza no seu cotidiano. O diretório /dev vem de device, que significa dispositivo. Então aqui são os arquivos dos dispositivos de hardware. Por isso dev de device, que lembra dispositivos. etc lembra configuração. São os arquivos de configuração do sistema que ficam armazenados neste diretório chamado /etc. Lembrou de etc? Lembra de configurações do sistema. O diretório /home, home lembra lar, casa, é o diretório onde estão os arquivos de uso pessoal daquele usuário, diretório dos arquivos pessoais dos usuários. Por isso, os meus, pensa na prática, onde eu vou deixar os meus arquivos de uso pessoal? Ah, vou deixar lá na minha casa, lá no meu lar. Então, /home é o diretório dos arquivos de uso pessoal dos usuários, por isso /home. Lib vem de biblioteca, lembra library, que significa biblioteca. São as bibliotecas de funções de sistema compartilhadas pelos programas. Vários programas podem usar essas bibliotecas de funções. Ele utiliza porque está na biblioteca. Depois vai um outro programa e também utiliza essa função porque ela está na biblioteca. Então, alguns tipos de funções ficam armazenadas em bibliotecas para serem utilizadas pelos diversos programas. Por isso, lib vem de library, lembra biblioteca. MNT. MNT lembra montagem, então são os pontos de montagem dos dispositivos de armazenamento, diretório que vai funcionar então como ponto de montagem que permite acesso aos dispositivos de armazenamento, como por exemplo unidades de CD, DVD, entre outras. /opt, opt vem de opcional, então são os aplicativos adicionais, aqueles que são opcionais. Isso quer dizer que não são oficiais daquela distribuição. Porque os oficiais da distribuição então, estão lá em /usr. Opt vem de opcional, aqueles que não são oficiais desta distribuição. Proc, esse vem de diretório virtual para armazenar informações do sistema.
Por isso, proc é como se eu fosse procurar informações do sistema, só para pensar nisso, são as procedures, mas é para pensar um pouquinho no proc como sendo a ideia da prova. Tenta lembrar de proc como sendo informações do sistema. Eu vou procurar informações do sistema, esse é o diretório virtual onde ficam essas informações do sistema. Root vem de raiz, mas vamos pensar nele como sendo o administrador, como sendo o superusuário, porque no Linux nós costumamos chamar o administrador de superusuário. Então, /root é o diretório home do superusuário. Lembra, nós temos o diretório home, que é onde estão os arquivos de uso pessoal do usuário comum, do usuário padrão. O /root é o diretório home, onde estão os arquivos de uso pessoal do superusuário, que é o administrador. Então, é o diretório home do superusuário, o diretório home do administrador. E o sbin vem justamente de superusuário bin. Se tem o bin, que são os executáveis de comandos básicos do sistema, o sbin também são comandos do sistema, mas para acesso do superusuário, do root, quer dizer, do administrador, e eles servem justamente para administração e controle do sistema, ficam armazenados aqui em /sbin, então é o bin do superusuário. TMP lembra temporário, diretório de armazenamento dos arquivos temporários gerados pelo sistema. Esse é facilzinho, lembrar de TMP, lembra de temporário. var, informações variáveis geradas pelo sistema, como por exemplo o spool de impressão. var vem de variáveis, né? Bem, pessoal, aí eu fiz várias observações e agora nós podemos já resolver a questão sobre os diretórios. Vamos vincular lá então. Pessoal, vamos começar aqui pelo 1. Que ele pede dev. Dev lembra device, que significa dispositivo. Então, onde nós encontramos dispositivos aqui? Ó? Na letra Q, arquivos de dispositivos do sistema. Então, vamos ligar um com Q. E um com Q nós encontramos ali na letra C de Canadá. O que acaba já dando a resposta para a questão, mas nós vamos continuar. Dev vem de device, então são os arquivos de dispositivos do sistema. Dev, device, dispositivo. Depois, o 2, que aqui pediu etc, que nós vamos marcar para o 2, não olhando, claro, na resposta que já temos, mas na lógica. Lembra o que eu disse agora há pouco? Eu falei assim, ó, etc, lembra configuração. Onde nós encontramos aqui, então, configuração? Observa, P, arquivos de configurações do sistema. Então vamos ligar 2 com P, como descreve ali a letra C de Canadá, 2 ligado a P. etc, então lembra configuração. Depois, o 3, que é /home. Home lembra lar, é onde estão os arquivos de uso pessoal do usuário. Então, observa arquivos dos usuários do sistema. Home, o 3, vamos ligar com o O. Vamos ligar 3 com O. Por quê? /home, onde estão os arquivos dos usuários do sistema. São os arquivos de uso pessoal do usuário, porque ele guarda os seus arquivos de uso pessoal no seu lar, na sua casa. Finalmente o 4 aqui, lembrando sbin. Sbin lembra o que, pessoal? Sbin é o bin do superusuário. Então nós podemos dizer aqui, ó, no 4 vinculado ao R, porque se existe o bin, que são os arquivos para armazenar os executáveis dos comandos básicos do sistema, o sbin é o bin do superusuário, então são os binários dos comandos essenciais do sistema, principalmente aqueles de administração. Então aqui nós vamos ligar o 4 com o R de binários essenciais do sistema. E aí ficamos com 1Q, 2P, 3O e 4R aqui na nossa questão, certo? Letra C de Canadá, marcando aqui o gabarito dessa questãozinha da Fundação César Gran Hill, falando sobre o sistema operacional Linux. Beleza, pessoal, aguardo vocês em